Salve, salve galera, estamos juntos aí no nosso processo penal, beleza? O tema que nós vamos trabalhar agora é a Lei Processual Penal do Espaço. Basicamente, o que significa a nossa Lei Processual Penal no espaço? Espaço, quando a gente fala em território, né? Em qual território, como que funciona territorialmente falando a aplicação da Lei Processual Penal. Gente, trata para nós aí o artigo 1º do Código de Processo Penal, já vai falando sobre isso. Ele diz que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, beleza? Por este código. Então essa é a regra, né? O nosso Código de Processo Penal, o nosso processo penal propriamente dito, ele vai reger, né? Vai ser aplicado em todo o território brasileiro, tranquilo? Então, como regra, ele é aplicado em todo o território brasileiro. Mas veja que eu disse que é a regra, não é isso? O processo penal será aplicado em todo o território brasileiro, em todo o território nacional, tudo bem? Mas veja que na parte final do próprio artigo 1º, nós temos ressalvados. Logo, nós temos algumas exceções, né? Que ocorrerá o quê? Não será aplicado o Código de Processo Penal brasileiro no território nacional, beleza? Então, será aplicado procedimentos específicos próprios aí. E aí, exatamente dessa forma que funciona, assim que você tem que fazer a leitura disso aqui, ó. Artigo 1º. O Código de Processo Penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados. Ou seja, então, nesses casos, não será aplicado o Código de Processo Penal brasileiro. Tranquilo? Primeiro, os tratados, convenções e regras de direito internacional. Ou seja, o Brasil é signatário de alguns tratados que muitas vezes não será aplicado o nosso processo penal. Por exemplo, a Convenção Internacional, melhor dizendo, de Viena, que trata da questão de diplomatas, trata da questão dos cônsules, beleza? Nesse caso aí, por exemplo, o diplomata aí, né, um diplomata americano que está acreditado no território brasileiro, caso ele cometa um crime aqui no Brasil, não será aplicado o processo penal brasileiro, nem o direito penal brasileiro, porque ele tem imunidade penal absoluta. Então, o que significa isso? Será aplicada a lei de origem do seu país. O nosso exemplo é americano, então lei americana. Então, aí uma exceção, né, uma ressalva que não será aplicado o nosso processo penal, e sim lá, né, o direito americano, no exemplo que eu trouxe a vocês da Convenção de Viena. 2. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, dos crimes conexos com o presidente. Ou seja, também não será aplicado o nosso processo penal. Existe procedimento próprio para isso aí, tá joia? Existe procedimento próprio lá na própria Constituição Federal. Processo de competência da Justiça Militar. Ou seja, se um crime é militar, por que não aplica o nosso Código de Processo Penal, que é o nosso processo penal? Porque eles têm um código próprio, que é o Código de Processo Penal Militar. Então será aplicado deles. Mais uma ressalva que não será aplicado o nosso processo penal. Tranquilo? Aqui fala os crimes de competência de tribunal especial. Aqui são procedimentos próprios, por exemplo, os crimes de responsabilidade praticados, né, por autoridades aí, políticas. Então, nesse caso, também tem o quê? Não será aplicado o nosso Código de Processo Penal, e sim um procedimento especial. Tá joia? E aqui coloca, por fim, os processos por crimes de imprensa. E aí foi declarada aí a inconstitucionalidade da DPF 130 aí, da lei de imprensa na época. O STF, por meio da DPF 130, disse que a lei de imprensa era autoritária, enfim. Então ela está retirada, então para nós aí já não tem mais o porquê ou seja, aplicar aqui, porque a lei já foi retirada do nosso ordenamento jurídico, tranquilo? Então o que eu quero que você entenda? Regra, o processo penal é aplicado em todo o território nacional. Qual a exceção que não será aplicada ao processo penal? São essas exceções aqui. Essas exceções tem que chegar na provinha lá com elas na massa, beleza? Tratados, convenções de direito internacional, prerrogativas constitucionais do presidente da República e dos ministros dos crimes conexos com o presidente da República, competência da Justiça Militar, beleza? Isso aí tem que estar, e também as competências de Tribunal Especial. Então tem que ficar muito atento para isso, saber essas diferenças, tudo bem? Ponto. E aí a gente pode concluir o seguinte: a Lei Processual Penal Pátria brasileira é informada pelo princípio da territorialidade absoluta. Ou seja, logo, tem aplicação em todos os processos do trâmite do território nacional, né? Locus rege actum. Ou seja, então será aplicado em todo o território nacional. Mas observem que a territorialidade aqui é uma territorialidade absoluta, né? O princípio da territorialidade absoluta. Então é aplicado em todo o território nacional e jamais será aplicada como regra, né? Não como regra não, mas eu quero dizer assim, não vai ter como ser aplicado o nosso processo lá no estrangeiro. Então a nossa lei processual, o nosso processo penal não será aplicado no estrangeiro.
Por isso que a nossa territorialidade ela é absoluta, ela só será aplicada dentro do território nacional e com essas ressalvas aqui, tudo bem? Então eu vou repetir para a gente fechar um pacotão aqui, ó. O princípio que regulamenta a lei processual penal no espaço é o princípio da territorialidade absoluta. O que significa isso? O nosso processo penal será aplicado em todo o território nacional e não será aplicado lá no estrangeiro, tranquilo? Ela não vai extrapolar o nosso território. E por que eu estou chamando a atenção? Você deve ter falado assim para mim, professor, mas isso é óbvio, a lei brasileira, né, a lei processual brasileira, a lei brasileira tem que ser aplicada só no Brasil. Nós vamos ver quando nós estudarmos o direito penal, né, no curso de direito penal, nós vamos ver que no direito penal, não no processo penal, a lei penal brasileira, em alguns casos específicos, né, mais precisamente na extraterritorialidade incondicionada, é possível a lei penal ser aplicada a fato cometido no estrangeiro. Em casos específicos a gente vai estudar em outro curso, tudo bem? Então, muito cuidado na hora da tua prova, para você saber se o examinador está falando de lei processual penal no espaço. Se for lei processual penal no espaço na questão, territorialidade absoluta. Aplica o processo penal somente no território nacional, não aplica no estrangeiro. Agora, se o examinador estiver tratando com você em lei penal no espaço, aí o princípio lá é outro que nós vamos estudar, que é o princípio da territorialidade mitigada, tranquilo? Temperada, ou seja, tem exceção, como eu disse para vocês, que é possível aplicar lei penal lá no estrangeiro. Mas isso é uma matéria que nós vamos estudar em direito, no curso de Direito Penal, tudo bem? Então, bastante cuidado com esse trocadilho de lei processual penal e lei penal. Se eu estou falando de processual penal, eu estou falando do processo penal propriamente dito. Quando eu falo de lei penal, eu estou falando do direito penal. Lá tem exceção que pode ser aplicada no estrangeiro. Aqui não existe, beleza? Por quê? Porque a nossa territorialidade aqui ela é absoluta. Processo penal só no território nacional. Beleza? Tranquilo? Então vamos dando sequência. No nosso estudo. Vimos então a lei processual penal no espaço e agora vamos trabalhar o artigo 2º, né? Que agora é a nossa lei processual penal, agora no tempo. Agora a gente vai ver aquela questão. Retroage para aplicar em fatos anteriores, não retroage, aplica daqui para frente, enfim. Bem tranquilo, bem fácil. Agora vamos ver se essa lei processual viaja no tempo. O artigo 2º já nos diz como funciona. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Então, se ela entrou em vigor, o que ele está me dizendo aí? Aplica já de imediato, já aplica desde logo. Sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. Então, seria mais ou menos assim, ó. Imagina a linha do tempo. Nós temos aqui, né, a lei A em vigor. Então, foi realizado lei processual A. Então, está sendo realizado vários atos aqui, ó, sob a vigência da lei A. Aí chega aqui e entra em vigor a lei B. Beleza? O que ele está dizendo para nós no artigo 2º aqui? Ele está dizendo que a lei B, que é a lei posterior aqui, ó, aplicar-se a ela desde logo. Então, vamos começar daqui para frente agora aqui, ó, vai ser aplicada a B. E aí, seguindo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da nossa lei anterior, que é a lei A. Então, conclusão do nosso artigo 2º, a lei processual penal, de regra, tem aplicação imediata. Aplica de bate-pronto, atingindo inclusive processos que já estão em curso, que é o exemplo que eu dei para vocês aqui. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A nossa lei processual penal, você vai fechar assim na tua cabecinha, ó. A lei processual penal, entrou em vigor, ela tem aplicação imediata, beleza? Imediata, atingindo processos que já estão em andamento, beleza? Tranquilo? Qual é o processo do andamento? Esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ponto. Agora, olha só, qual que é um cuidado especial que você tem que ter aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte hipótese, ó. Nós temos novamente aqui, ó, a nossa lei A, e aí os processos estão correndo por meio da lei A. Beleza? Chegou aqui, entrou em vigor uma lei B. Beleza? Só que vamos imaginar que processualmente falando, esta lei B seja mais prejudicial ao réu. Tranquilo? Se ela for mais prejudicial ao réu, ela já vai ser aplicada de forma imediata? Vai, porque ela tem aplicação imediata. Tudo bem? Ela tem aplicação imediata. Então, vai aplicar do mesmo jeito, sem problema nenhum no mesmo processo. Aqui não tem aquela questão do direito penal, se a lei só não pode retroagir, a lei a mais maléfica, só a benéfica. Aqui não existe isso. Na lei processual penal
independe se a nova lei é mais severa ou se é mais benéfica. Independentemente, ela será aplicada de forma imediata. Um exemplo prático disso aí, para você visualizar, é na nossa lei de execução penal, né? Nossa lei de execução penal 7.210 de 84. Veja que ali é uma lei processual, né? Ou seja, a lei de execução da pena, ela que comanda como que executa a pena. Haviam vários presos cumprindo sua pena. E aí entrou uma lei nova e criou o chamado RDD na época, né? Que é o nosso regime disciplinar diferenciado. Que o cara, se ele cometeu algum tipo de falta grave lá, ele vai cumprir a sua pena aí por meio desse RDD, que fica um pouco mais severo o cumprimento da pena, né? Diminui lá a questão de visita, fica no local isolado, enfim. Então fica mais severo. Então pensa comigo aqui, tinha vários presos aqui, Vamos lembrar aqui, Olha lá, Aqui, nós tínhamos aqui, beleza? Vários presos cumprindo a pena deles lá, Quando chegou aqui, entrou em vigor a lei que trazia o regime disciplinar diferenciado. Mais severo, né? Mais severo. Se esses presos anteriormente aqui, cometeu qualquer tipo de falta grave aqui, vai ser aplicada ainda que mais severa. Ainda que mais severa. Então, no processo penal não tem esse negócio de lei retroagir, se é mais severa ou não retroagir. Aqui, no processo penal, é bem básico. A aplicação dela é imediata, independentemente se ela é mais severa ou se ela é mais benéfica. Fechou? Tranquilo? Aqui é a nossa lei processual no tempo, bem tranquilo, e a nossa lei processual penal no espaço, né? Então trabalhamos essas duas modalidades. Aqui não tem muitas delongas, basicamente é isso que você tem que levar para a tua provinha. Tranquilo? Próximo tema que a gente vai estudar na próxima aula são os princípios, né? São os princípios norteadores, os princípios aplicáveis aí ao nosso processo penal, né? Tranquilo? Então a gente precisa estar atento para isso. Fechou? Então até a próxima aula aí para a gente iniciar o nosso tema princípios. Valeu? Um abraço!